Este é o segundo episódio da nossa jornada pela história de Roma, aqui no Navegante Historiador, um canal feito para quem busca pausa, profundidade e encantamento, através de narrativas históricas imersivas, com trilha sonora sutil e narração humana pensada para relaxar, imaginar ou até dormir. Hoje vamos atravessar os séculos finais do Império Romano, do esplendor de Augusto ao silêncio das ruínas, de uma civilização que moldou o mundo e cujo fim ainda ecoa em todos nós. Respire fundo e use fones de ouvido se for possível. A história vai começar. Antes que o Império Romano tivesse nome, o mundo já jorrava riquezas aos pés da República. Mas essas riquezas não foram distribuídas com igualdade. Nas últimas décadas da República, Roma havia se tornado o centro de um império econômico em expansão. Só que, ao contrário do que se possa imaginar, não existem registros sistemáticos. Nada de tabelas com preços de grãos ou estatísticas de salários. O que sabemos vem de fragmentos, relatos isolados, cartas, discursos, leis. Um mosaico montado a partir do acaso. Ainda assim, as evidências formam uma imagem clara. Um verdadeiro dilúvio de dinheiro, vindo das províncias, inundou a Itália. O ouro das campanhas militares, o saque das cidades conquistadas, os contratos de arrecadação fiscal nas províncias, os negócios bancários e imobiliários, a especulação com terrenos públicos e os portos cheios de mercadoria importada. Tudo isso criou uma nova elite. Uma classe de homens não apenas ricos, mas poderosos o suficiente para moldar a própria república à sua imagem. Eles eram generais, banqueiros, políticos e oportunistas. Nomes como Crasso, Lúculo, Sula e Pompeu. Não era apenas dinheiro, era influência, era fama, era domínio. Pela primeira vez na história romana, surgiam indivíduos com fortunas tão grandes que pareciam desafiar o próprio conceito de república. Homens com legiões pessoais, com terras espalhadas por todo o território romano e palácios capazes de fazer inveja aos reis do Oriente. Mas o que fazer com tamanha abundância? A resposta estava em um novo estilo de vida, opulento, espetacular, extravagante. As chamadas vilas nas colinas de Tivoli e na Baía de Nápoles eram verdadeiros palácios disfarçados. Jardins com esculturas gregas, colunatas de mármore trazidas do Oriente, salas de banquete com afrescos coloridos e pisos de mosaico que representavam cenas mitológicas. Os tetos eram dourados, os móveis importados. As bibliotecas privadas ostentavam rolos manuscritos com obras raras. Havia coleções de arte tão vastas que ocupavam alas inteiras da casa. E, claro, vinham acompanhadas de exércitos de escravos, cozinheiros, secretários, tutores, jardineiros, poetas contratados, tudo à disposição dos seus donos. A ostentação não parava nos domínios da casa. Iates particulares cortavam as águas do Tirreno. Carruagens sofisticadas rodavam por Roma com cavalos importados da Espanha. Festas luxuosas exibiam iguarias e vinhos que atravessavam continentes. E para quem quisesse mais, havia cortesãs requintadas, cuja manutenção exigia joias, perfumes orientais e até guarda-roupas exclusivos. Esse novo padrão de vida causava repulsa nos moralistas romanos. Homens como Catão, que exaltavam a frugalidade dos antigos, viam tudo isso como um sinal claro de decadência. O contraste era gritante. Onde antes havia virtude, agora havia vício. Onde antes era a disciplina, agora reinava o luxo. Mas a verdade é que essa nova aristocracia do dinheiro também investia, e muito, em atividades produtivas. Nas zonas rurais surgiam empreendimentos agrícolas modernos, pomares com frutas exóticas vindas do Oriente, experiências com criação de aves e animais e até métodos curiosos como o engorde de tordos com tâmaras. Ideia que falhou parcialmente porque os escravos encarregados da tarefa
acabavam comendo as frutas que seriam para os pássaros. Ainda assim, esses investimentos transformaram o interior da Itália. As terras férteis eram reorganizadas em latifúndios otimizados. As técnicas se tornaram mais sofisticadas. A produção de vinho e azeite ganhou escala comercial. Roma não era apenas uma devoradora de riquezas. Ela se tornava também uma produtora insaciável. Mas enquanto alguns acumulavam palácios e colheitas, muitos outros abandonavam seus pequenos campos, expulsos pela concorrência ou seduzidos pela promessa da cidade grande. Roma se expandia e, com ela, suas contradições cresciam. No próximo bloco, vamos caminhar por entre os becos e colunas da cidade eterna. Como era a vida numa metrópole com quase 1 milhão de habitantes? Como os pobres, os escravos e os recém-libertos encontravam seu espaço na cidade mais poderosa do mundo? A vida cotidiana na Roma do fim da República. Roma crescia e crescia rápido demais. Ao final da República, a cidade já abrigava quase 1 milhão de habitantes. Uma escala absolutamente inédita no mundo antigo. Nenhuma cidade anterior havia alcançado tal dimensão. Nem mesmo as grandes metrópoles do Oriente helenístico. Esse crescimento acelerado impunha desafios que poucos sabiam resolver. A começar pela própria geografia. Construída sobre colinas e vales, cercada pelo rio Tibre e ainda sem um sistema de urbanismo organizado, Roma se desenvolvia de forma caótica, desprovida de qualquer plano diretor. Os romanos, no entanto, não eram alheios à engenharia. Aquedutos levavam água fresca às fontes e termas públicas. Estradas de pedra conectavam os bairros ao centro político e comercial. E no coração da cidade, o Fórum, aglomeravam-se templos, basílicas e mercados, pulsando como o centro nervoso de um organismo colossal. Mas esse coração batia rodeado por artérias congestionadas. Os bairros residenciais, formados por prédios chamados insulae, concentravam centenas de famílias em andares altos, instáveis, perigosos e sem saneamento. A maioria dos romanos vivia nesses cortiços verticais, em condições insalubres, dividindo pequenos cômodos escuros com outras famílias ou inquilinos temporários. Havia, claro, bairros mais nobres. Áreas como o Palatino e o Aventino eram ocupadas por domos luxuosas, com pátios internos e colunas de mármore. Mas a maioria da população se amontoava em regiões populosas como a Subura, um reduto de plebeus, de libertos, estrangeiros e pequenos comerciantes. Comida, água, lenha, óleo, vinho, roupas, utensílios. Tudo precisava chegar à cidade diariamente. Um erro de logística e o caos se instalava. Por isso, boa parte do tráfego de carroças e animais era permitido apenas à noite, para não entupir ainda mais as vias estreitas durante o dia. A essa pressão demográfica, somava-se uma nova revolução silenciosa. O florescimento das indústrias urbanas e regionais. Não era só o campo que movia a economia romana. Cidades como Arezzo, na Etrúria, se tornavam centros de produção de cerâmica refinada, especialmente uma chamada terra sigilata, reluzente, padronizada, exportada por todo o império. A Campânia destacava-se com sua metalurgia e produtos agrícolas sofisticados. Em torno de Roma, havia produção têxtil, fabricação de móveis, curtumes e oficinas de vidro. A industrialização não seguia o modelo moderno, com fábricas e linha de montagem, mas operava através de pequenas oficinas, muitas vezes familiares, onde mestres e aprendizes trabalhavam lado a lado. Era comum encontrar libertos que enriqueciam nesse meio, aproveitando o saber técnico e a ausência de rigidez nas barreiras sociais. Mesmo os escravos, em algumas circunstâncias, podiam juntar pecúlio, uma espécie de salário informal, e comprar a sua liberdade. A cidade, nesse aspecto, oferecia caminhos para a ascensão que o campo raramente permitia.
Mas Roma não era apenas uma máquina produtiva, era também um palco. O espaço urbano também servia à exibição do poder, da cultura e da identidade cívica. Monumentos eram erguidos não apenas como marcos religiosos ou administrativos, mas como símbolos de status e controle. E para o povo, havia distrações: arenas, espetáculos de teatro, apresentações de música e oratória em praças públicas. E ainda assim, sob essa camada de civilidade, Roma fervilhava em desigualdade. Uma cidade onde a opulência das vilas urbanas contrastava com os becos onde o esgoto corria a céu aberto. Onde banquetes com pavões assados ocorriam a poucos metros de crianças dormindo entre barris. Era uma metrópole viva, fascinante e brutal. No próximo bloco, vamos mergulhar nos bastidores da estrutura que sustentava tudo isso: a escravidão. Como Roma se tornou uma sociedade sustentada pelo trabalho cativo? E o que acontecia quando esses homens e mulheres conquistavam a liberdade? A resposta está logo à frente, nas ruas e nos mercados da Roma republicana. Escravos, libertos e estrangeiros, os invisíveis que sustentavam Roma. Se Roma era um colosso, seus alicerces eram humanos, e muitas vezes acorrentados. A sociedade romana do final da República era movida por um sistema cuja engrenagem mais silenciosa e mais fundamental era a escravidão. Não se tratava de uma exceção, mas de uma estrutura normalizada. Escravos estavam por toda parte, nas casas, nos campos, nas oficinas, nos navios, nas minas, nos templos. Para os romanos, a ideia de um mundo sem escravidão era inconcebível. Esses escravos vinham das guerras, dos mercados, dos naufrágios da sorte. Gregos, sírios, africanos, gauleses, egípcios. Alguns eram cultos, professores, médicos, escribas. Outros eram camponeses, prisioneiros de guerra, órfãos. Muitos eram crianças. Viviam todos sob o completo domínio do Senhor. Mas havia uma ambiguidade sutil no sistema romano. Mesmo os escravos podiam ter esperança. A legislação permitia, em determinadas condições, a manumissão, o ato de libertar um cativo. E uma vez libertos, esses homens e mulheres podiam prosperar. Não era nada fácil. Havia preconceito, estigma, barreiras sociais, mas havia também oportunidades concretas de ascensão. O chamado libertus não se tornava um cidadão pleno. Ele não podia ocupar cargos políticos, mas seus filhos, nascidos livres, herdavam a cidadania completa. E muitos libertos enriqueceram, especialmente no comércio e na indústria artesanal. Um dos exemplos mais notáveis foi o de Eurysaces, um antigo padeiro, cujo túmulo monumental, ainda visível em Roma, é uma exibição triunfante da ascensão social. Sua sepultura mostra em relevo as fases da produção de um pão, um testemunho de orgulho pelo próprio trabalho. Roma era também um caldeirão de estrangeiros. Sírios, judeus, egípcios, gregos e asiáticos de todas as partes circulavam, vendiam, ensinavam, adoravam seus deuses e viviam em comunidades discretas, mas presentes. Na verdade, essa população não romana crescia em ritmo acelerado. Com o tempo, muitos desses estrangeiros, especialmente os nascidos em solo italiano ou de casamentos mistos, tornavam-se cidadãos. A romanização acontecia não só por imposição cultural, mas também por conveniência cotidiana. A velha elite via isso com inquietação. Para os conservadores, a cidade estava se tornando irreconhecível. Os deuses antigos eram ignorados, os costumes se diluíam, a língua se misturava, mas, paradoxalmente, era essa diversidade que tornava Roma tão resiliente, tão viva. No meio desse mundo fluido e desigual, escravos e estrangeiros não apenas sobreviviam, alguns prosperavam, outros resistiam. Muitos desapareciam sem deixar nem o seu nome. Mas todos, sem exceção, sustentavam a engrenagem invisível da maior cidade que o mundo antigo conheceu. A seguir, vamos explorar como Roma lidava com o saber. Quem ensinava? O que se aprendia?
e por que os gregos, mesmo vencidos, se tornaram os mestres dos romanos. A sabedoria dos vencidos, os gregos, a filosofia e a educação romana. Roma conquistou a Grécia, mas a Grécia conquistou Roma pela mente. A partir do século II a.C., a cultura helenística passou a exercer fascínio crescente sobre a elite romana. Os filhos da nobreza, mesmo os mais conservadores, já não podiam ser considerados bem educados sem uma sólida formação grega. Saber grego era um símbolo de status, e o ideal do homem culto estava moldado à imagem do filósofo ateniense. Por isso, mestres gregos migravam para Roma. Vinham a ensinar retórica, poesia, filosofia, matemática. Outros esperavam atrair discípulos romanos dispostos a cruzar o mar para estudar nas grandes escolas de Atenas e Rhodes. Esses pensadores não eram figuras marginais. Eram respeitados, ouvidos, convidados a frequentar as casas dos grandes nomes da política. Cícero, por exemplo, teve contato direto com muitos desses intelectuais. Entre eles estavam Panécio, estoico e influente, Posidônio, seu sucessor e enciclopedista de renome, e Fílon de Larissa, representante da Academia Platônica. Esses homens ajudaram a moldar a filosofia romana, prática, moral, voltada para a vida pública. Na verdade, os próprios romanos passaram a cultivar escolas filosóficas, e nessa época, 3 correntes dominavam o cenário. O estoicismo, com seu apelo ao dever, à razão e ao autocontrole. O epicurismo, centrado na busca pela serenidade e no afastamento do sofrimento. E a academia cética, que destacava os limites do conhecimento e a prudência no julgamento. As 3 filosofias floresciam simultaneamente, em constante debate, nos fóruns, nas casas, nas cartas. Mas não se tratava apenas de abstrações. A filosofia em Roma era profundamente ética e política. Ela servia como bússola para enfrentar a corrupção, o poder, as guerras civis. Um estoico era visto como alguém capaz de governar com retidão. Um epicurista como um sábio que conhecia os limites do prazer e da ambição. É curioso, e também revelador, que no auge da instabilidade republicana, quando o Senado era ameaçado por ditadores e os ideais cívicos ruíam, a elite procurasse respostas nos textos gregos. Eram tempos de crise, mas também de efervescência intelectual. A convivência com mestres estrangeiros provocava atritos, sim, mas também fertilizava o pensamento romano. A tradição, desse jeito, era desafiada, reinterpretada e refinada. Essa abertura para a filosofia marcou a geração de Cícero, de Catulo, de Lucrécio. Eram homens divididos entre a glória militar e o refúgio do pensamento, entre o mundo concreto e o ideal filosófico. Nunca a cultura romana foi tão cosmopolita e tão introspectiva. A seguir, veremos como essa abertura ao mundo não se limitou às ideias, ela também se manifestou na religiosidade. Quais deuses Roma passou a adorar? E por que cultos misteriosos, orientais, secretos, tornaram-se tão populares? A resposta está entre tambores, tochas e silêncios sagrados. Deuses estrangeiros, rituais secretos, a espiritualidade em mutação. Durante séculos, a religião romana havia sido cívica, prática, quase administrativa. Havia deuses para os campos, para as casas, para os cruzamentos. Havia rituais repetidos com exatidão, orações públicas, sacrifícios prescritos pela lei. A religiosidade era coletiva, formal, integrada à estrutura do Estado. Os cônsules sacrificavam, o Senado consultava os auspícios e os sacerdotes, sempre membros da elite, garantiam a ordem sagrada do mundo. Mas no final da República, alguma coisa mudou. Ao mesmo tempo em que a cidade crescia, que a diversidade se expandia, novas formas de fé penetravam por suas muralhas.
Eram cultos vindos do Oriente, carregando uma promessa que os antigos deuses não ofereciam: salvação pessoal. Os templos de Ísis no Egito, de Cibele na Frígia, de Serapis e Mitra começaram a surgir discretamente às margens da cidade tradicional. Eram religiões de iniciação, ou seja, mistérios reservados apenas aos iniciados. Cânticos noturnos, banhos purificadores, cerimônias à luz de tochas. Muitas vezes essas práticas eram vistas com desconfiança, até perseguidas pelo Senado, que temia sua influência social, mas cresciam mesmo assim. Por que tanto fascínio? Talvez porque esses cultos prometessem algo novo: vida após a morte, redenção, transcendência individual. Em uma época marcada por guerras civis, desigualdade e incerteza, a fé pública parecia distante, insensível, mas os cultos orientais ofereciam pertencimento, sentido e emoção. Eles eram, em muitos sentidos, experiências privadas e emocionais, quase íntimas. Tocavam o coração, não apenas a rotina social. O culto de Cibele, por exemplo, envolvia procissões estáticas com música, dança e até flagelações. Os rituais de Ísis reproduziam mitos egípcios de morte e renascimento, conectando os fiéis a uma narrativa cósmica. E os mistérios de Mitra, com seus ritos em cavernas e provas simbólicas, atrairiam mais tarde os soldados romanos, especialmente durante o Império. Mas isso ainda era só o começo. Na República, esses cultos estavam apenas ganhando força e encontravam eco na sede espiritual da cidade. A religião tradicional, embora ainda estivesse presente, tornava-se cada vez mais simbólica. Os rituais continuavam, mais esvaziados. O Senado promovia cerimônias, mas muitos as assistiam apenas por hábito, não por fé. O distanciamento das pessoas era visível. Os deuses antigos pareciam calados diante das dores modernas. E nesse vazio, novos deuses sussurravam. O fim da República Romana não foi apenas um colapso político, foi também uma metamorfose espiritual. A seguir, vamos acompanhar como essa vida cultural e espiritual produziu também poesia, literatura, sátira e arte. Quem eram os escritores dessa era? E o que suas palavras nos contam sobre uma sociedade à beira do abismo? Vozes do fim. Os poetas, os oradores e a arte de uma era em crise. Se a República ruía por dentro, seu espírito ainda ardia nas palavras. A segunda metade do século I a.C. foi um dos períodos mais criativos da literatura romana. Em meio às guerras civis, à corrupção e ao colapso das instituições, surgiram poetas, oradores, filósofos e cronistas que traduziram com intensidade e arte os sentimentos contraditórios de sua época. Esta é a era de Cícero, o mestre da oratória. Suas cartas, discursos e tratados filosóficos combinavam elegância formal e análise aguda da moral pública. Com ele, a língua latina atingiu um novo patamar de refinamento e força persuasiva. Ao lado dele surgiram outros nomes memoráveis. Catulo, com sua poesia íntima, ora lírica, ora erótica, retratava as paixões humanas com honestidade quase desconfortável. Lucrécio, com sua obra-prima De Rerum Natura, introduzia a filosofia epicurista em versos poderosos, tentando mostrar que o universo não precisava dos deuses, apenas da razão. Salustio, historiador cínico e direto, narrava os bastidores da corrupção e do declínio, com um olhar ácido e desencantado. Esta produção literária não era apenas estética, era a resposta ao caos. Enquanto as instituições se desmanchavam em Roma, os escritores tentavam compreender e salvar a alma romana. Alguns buscavam refúgio no passado idealizado, outros desnudavam a hipocrisia do presente, mas todos, à sua maneira, registravam um mundo em transição. E o teatro também passou por mutações. A velha tragédia grega, que antes inspirava os dramaturgos romanos, perdeu espaço para formas mais populares.
O drama sério cedia lugar à comédia farsesca, às pantomimas e ao espetáculo de arena. O povo já não buscava catarses, buscava distração. Enquanto poetas e oradores tentavam iluminar o mundo com palavras, o público ansiava por riso, pancadas, exageros. A cultura de massa já dava sinais de sua força e da sua indiferença. Roma estava dividida entre o sublime e o grotesco, entre os salões cultos da elite e os gritos nas multidões do Coliseu, entre quem escrevia para a eternidade e quem só queria esquecer o presente. Mas é nesse contraste, entre o mármore das bibliotecas e a poeira das arenas, que entendemos a verdadeira complexidade da Roma republicana. Uma civilização em conflito consigo mesma, rica em formas, pobre em sentido, farta em suas conquistas, mas carente de rumos. A seguir, faremos um balanço dessa vida cotidiana. O que tudo isso, o luxo, a fé, os livros, os cultos, os contrastes, nos diz sobre o destino de uma sociedade? O que Roma sonhava quando estava prestes a despertar sob um império? A resposta já já. Mas se você está gostando desse trabalho, eu peço que deixe agora o seu like e se inscreva aqui no canal para não perder outros vídeos sobre história. Roma no limiar, cotidiano, contradições e o peso do amanhã. Roma respirava fundo, como quem pressente uma tempestade a caminho. A cidade que começara com um punhado de cabanas sobre colinas, agora fervilhava com palácios, cortiços, bibliotecas, templos e mercados. Crescia para dentro e para fora, mas acima de tudo, Roma se transformava. Em seus becos vivia-se o aperto das insulae, os riscos do incêndio, o alvoroço da miséria urbana. Nos salões da elite, banquetes luxuosos dividiam o espaço com leituras filosóficas, debates estoicos e cálculos políticos. Na cidade que prometia glória e civilização, a desigualdade era o pano de fundo constante. E ainda assim a vida florescia em múltiplas formas. No comércio dos libertos, nos rituais de estrangeiros, nas poesias apaixonadas, nas discussões de esquina. Roma não era uma só, eram muitas, empilhadas, entrelaçadas, em tensão permanente. Por trás das estátuas de mármore e da retórica do Senado, havia medo. Medo da mudança, da mistura, da perda das tradições. Medo do povo. Medo de César. Os conservadores viam decadência, os reformadores, urgência. Mas todo mundo sabia, no fundo, que a república estava se esgotando. Não por falta de grandeza, longe disso, mas por excesso de contradições. E quando uma sociedade cresce mais rápido do que pode sustentar, o cotidiano vira palco de presságios. O riso se mistura ao lamento e a fé se mistura ao desespero. A arte tenta eternizar o que a política não consegue resolver. E então surge um novo tempo, não de senadores, mas de imperadores. Não de fóruns, mas de palácios. Não de cidadãos em debate, mas de massas em silêncio. Depois, um sopro suave, como brisa abrindo espaço. Roma estava prestes a mudar bastante, de rosto, de ritmo, de alma. Mas antes do Império nascer, havia essa Roma do fim, imperfeita, humana, inquieta. Uma cidade que sonhava com a eternidade, mas precisava sobreviver agora. Você acaba de conhecer um pouco mais dessa Roma invisível, a que pulsa entre as colunas e os livros, a que resiste no detalhe, na poeira, no sussurro da história. A seguir, o herdeiro improvável dessa realidade, o jovem Otaviano e os caminhos do poder em Roma. Roma, 44 anos antes do nascimento de Cristo. No coração do Senado, entre colunas imponentes e olhares dissimulados, um homem é esfaqueado até a morte por aqueles que chamava de amigos. Júlio César, o ditador perpétuo, tombava sob uma tempestade de punhais.
A cena não era apenas o fim de um homem, era o colapso de um equilíbrio frágil, um aviso de que o velho mundo republicano não sobreviveria ao novo século. A morte de César não trouxe paz, pelo contrário, lançou Roma numa espiral de medo, vingança e ambições. Quem herdaria o poder? Quem teria força suficiente para preencher o vácuo que ele deixara? O nascimento do triunvirato. 3 nomes se destacavam nas cinzas do caos. O primeiro, Marco Antônio, general experiente, amigo íntimo de César, carismático e impetuoso, um homem de ação e sedução. O segundo, Caio Otaviano, jovem, doente, subestimado, mas com um trunfo inegável. Era o herdeiro adotivo de César. Seu nome agora era Caio Júlio César Otaviano, e isso pesaria mais do que uma legião. E o terceiro nome, Lépido, o mais velho entre os 3, prudente, veterano de guerras, confiável. Ele não era o mais brilhante, nem o mais popular, mas era um político habilidoso e um general leal, e isso bastava para colocá-lo à mesa. Em 43 a.C., os 3 homens selaram uma aliança, não por amizade, mas por necessidade. Roma estava à beira do abismo, e só uma união temporária poderia manter o monstro da guerra civil sob controle. Nasceu então o segundo triunvirato, com plenos poderes, legalmente reconhecido pelo Senado. Um triunvirato oficial, diferente do primeiro, que fora uma conspiração informal. Este agora era literalmente o governo da República de Roma. 3 homens mandariam na cidade, mas Roma já não mandava em si mesma. Eles dividiram o território, os exércitos e também os inimigos. A primeira missão, vingar César. Mas essa vingança rapidamente virou uma carnificina. Para financiar seus exércitos e esmagar os opositores, os triunviros recorreram à medida mais temida na política romana, as proscrições. Por esse meio, nomes eram afixados nos fóruns. Qualquer cidadão listado podia ser morto impunemente. Seus bens seriam confiscados, suas famílias arruinadas. Era uma loteria macabra e absolutamente intencional. Entre os nomes mais famosos estava Cícero, o orador da República, inimigo declarado de Marco Antônio. Ele foi capturado, executado e sua cabeça exposta no fórum. Ironicamente, o local onde tantas vezes discursara em defesa da liberdade. O segundo triunvirato não trouxe estabilidade. Trouxe um equilíbrio instável, tenso, que ameaçava ruir a cada passo. E à medida que os inimigos caíam, os aliados começavam a se olhar com desconfiança. Roma não era grande o bastante para 3 senhores. A caça aos assassinos de César. Com a aliança selada, apesar das tensões entre os líderes, o segundo triunvirato transformou Roma num campo de vinganças. Eles não governavam, eles caçavam. E os alvos estavam definidos: Bruto e Cássio, os principais conspiradores do assassinato de César, agora exilados no Oriente, reunindo exércitos e apoio entre as províncias do Império. Otaviano, Marco Antônio e Lépido precisavam agir rapidamente, antes que a chama da República reacendesse longe dos muros de Roma. O embate final aconteceria na Macedônia, numa planície aberta chamada Filipos. Era o ano 42 a.C. De um lado, as forças de Bruto e Cássio, defensores da velha ordem republicana. Do outro, os exércitos combinados de Antônio e Otaviano, com o pretexto de vingar César e o desejo silencioso de tomar o mundo. A primeira batalha foi confusa. Cássio, desinformado, acreditou que Bruto havia sido derrotado e acabou tirando a própria vida. Poucos dias depois, Bruto seria derrotado de fato e seguiria o mesmo destino. Com eles morria a última centelha da República. O Senado perdera seus defensores armados, o povo perdera suas opções. Roma era agora território de César, mesmo morto, e de seus herdeiros de espada.
Depois de Filipos, o triunvirato era senhor absoluto de Roma e de suas províncias, mas a vitória, como sempre, era só o início de novos conflitos. Em vez da celebração, veio a divisão. Otaviano tomou o Ocidente, Gália, Espanha e principalmente a Itália, o coração de Roma. Marco Antônio partiu para o Oriente, Grécia, Ásia Menor e Egito. Lépido ficou com o norte da África, uma posição menor e que logo se tornaria ainda mais irrelevante. A paz era frágil. Cada passo era um jogo de xadrez e ninguém confiava em ninguém. Roma não era mais uma república, nem ainda um império. Era uma arena, e o sangue era o idioma da política. Enquanto Otaviano reforçava sua base política em Roma, controlando o acesso a terras e a lealdade dos veteranos, Marco Antônio se enredava nos luxos e estratégias do Oriente. E Lépido? Ele começava a perceber o óbvio. Era o menos necessário dos três. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Depois da vitória em Filipos, o segundo triunvirato parecia consolidado. Mas havia uma verdade inevitável por trás daquela união. 3 homens não podem governar juntos por muito tempo. E no fundo todos eles sabiam disso. Roma fora dividida como um cadáver, e agora os abutres observavam uns aos outros com desconfiança. Lépido ficou com a África, tecnicamente um posto estratégico, mas politicamente um exílio disfarçado. Era como dar a um velho general um castelo de areia, bonito à distância, frágil ao toque. Por um tempo ele aceitou o papel secundário. A ambição, mesmo em homens prudentes, é paciente. Quando Otaviano enfrentou uma rebelião na Sicília, liderada por Sexto Pompeu, o último herdeiro do legado de Pompeu, o grande rival de César, Lépido viu uma oportunidade. Ele ofereceu ajuda, levou tropas, participou da campanha e, ao final da vitória, exigiu sua parte. Um erro fatal. Otaviano, astuto como sempre, acusou Lépido de traição, de desobediência e tentativa de usurpar o poder. O resultado? Lépido foi forçado a renunciar a todos os seus poderes políticos. Exilado dentro da própria Itália, ele perdeu tudo, exceto o título de Pontífice Máximo, o chefe religioso de Roma, um título simbólico e vazio. Lépido ainda vivia, mas Roma o havia esquecido. Enquanto isso, Otaviano crescia. Com o controle da Itália e do coração administrativo da República, ele distribuía terras aos veteranos, alimentava o povo com pão e promessas, e o mais importante, construía uma imagem. A propaganda era sua arma mais sutil. Ele não era apenas o herdeiro de César, era o restaurador da ordem, o defensor dos valores romanos, o homem que traria paz após décadas de guerra civil. Otaviano não precisava gritar. Ele escrevia seu nome nos muros da história, com silêncio, ouro e influência política. Mas havia um problema no horizonte. Um rival poderoso, popular, e agora envolvido com uma rainha estrangeira. Marco Antônio, amor e escândalo. Marco Antônio, o guerreiro, agora era também um amante, e seu coração e seus interesses estavam em Alexandria, no Egito. Ali, nos palácios banhados pelo Nilo, ele se entregou ao fascínio de Cleópatra VII, a rainha do Egito. Não era apenas uma paixão, era política, estratégia e também teatro. Eles viviam como deuses, celebrando festivais em homenagem a Dionísio, trocando promessas e heranças. Antônio teve filhos com Cleópatra, distribuiu reinos orientais a eles como presentes e, segundo diziam, desejava ser enterrado ao lado dela, e não em Roma. Para os romanos aquilo era imperdoável. Um general seu, um romano puro, agora enfeitiçado por uma rainha estrangeira, rainha de uma terra que Roma tolerava, mas nunca respeitou. Otaviano viu e esperou, e então deu o golpe final. Leu publicamente o testamento de Marco Antônio, onde ele deixava parte de suas posses e desejos ao Egito e a Cleópatra.
A opinião pública mudou. O herdeiro de César havia sido paciente e agora tinha a justificativa perfeita. Marco Antônio não era mais um romano, era um traidor a serviço do Oriente. O cenário estava pronto. A última guerra da República estava prestes a começar. Depois da divisão de Roma entre os três triunviros, Marco Antônio partiu para o Oriente. Lá encontrou Cleópatra VII, rainha do Egito, e nela encontrou também um novo destino. Não era só desejo, era estratégia e poder. Era uma visão de império que desafiava Roma em sua própria essência. Antônio e Cleópatra uniram-se no leito, na política, na guerra, tiveram filhos, dividiram reinos, criaram um teatro de grandeza que fazia Roma parecer pálida. Eles eram Ísis e Osíris, Dionísio e Afrodite. De Alexandria, Antônio começou a governar como se o Oriente fosse seu domínio legítimo. Ele distribuiu províncias a seus filhos, promoveu cerimônias públicas e, num gesto que selaria sua queda, escreveu um testamento onde pedia para ser enterrado no Egito, ao lado de Cleópatra. Para Otaviano foi como encontrar uma espada nas mãos do inimigo. Ele divulgou o testamento ao povo romano, espalhou rumores e lançou a acusação definitiva. Marco Antônio havia traído Roma. Ele não era mais um romano, era um servo de Alexandria. O Senado, pressionado, declarou guerra, mas não contra Marco Antônio, e sim contra Cleópatra, a rainha estrangeira. Era um golpe de mestre. Otaviano sabia que atacar uma mulher estrangeira era mais palatável do que combater um herói romano. E assim o combate foi rebatizado: Roma contra o Egito. No fundo, todo mundo sabia. O duelo era entre Otaviano e Antônio. Mas a história precisava de símbolos, e Cleópatra era o símbolo perfeito. As frotas foram reunidas, navios cruzaram o Mar Jônico e a batalha que definiria o futuro estava prestes a começar. O ano era 31 a.C., na costa da Grécia, num estreito de águas azuis e correntes traiçoeiras, duas frotas se encararam. De um lado, Otaviano, com a mente militar de Agripa, o almirante, com navios velozes e disciplina ferrenha. Do outro lado, Marco Antônio e Cleópatra, com embarcações egípcias pesadas, adornadas com luxo, mas com soldados desmotivados e suprimentos escassos. A batalha naval de Ácio não foi apenas um confronto entre exércitos, foi o embate final entre dois mundos diferentes. No auge da batalha, quando as forças estavam engajadas, Cleópatra recuou com sua frota. Antônio, vendo a rainha partir, rompeu a formação e a seguiu, abandonando a luta. A derrota foi selada ali. Otaviano não precisou esmagar seus inimigos, bastou esperar que se autodestruíssem. A fuga não foi apenas física, foi simbólica. O império que Antônio sonhava ruiu ao som dos remos egípcios desaparecendo no horizonte. Antônio e Cleópatra refugiaram-se em Alexandria. Eles sabiam que o fim era inevitável. Quando Otaviano invadiu o Egito no ano seguinte, Marco Antônio, tomado pela vergonha e pelo desespero, lançou-se sobre sua espada. Ele morreu nos braços da mulher que amava. Cleópatra, por sua vez, recusou-se a ser exibida em Roma como troféu. Vestiu-se como deusa, entrou em sua câmara e, segundo a lenda, deixou-se morder por uma áspide, uma serpente venenosa. Outros dizem que ela usou um veneno sutil preparado por suas servas. De toda forma, ela escolheu seu final. Com a morte do casal, chegava ao fim o último capítulo da República. Otaviano era agora o único senhor de Roma, e o mundo, sem perceber, já começava a girar sob uma nova estrela, a estrela do Império. Quando o silêncio finalmente caiu sobre Alexandria, Otaviano não celebrou com fanfarras. Ele entrou na cidade como um general calmo, contido, quase fúnebre. Diante de si, o Egito se curvava. Diante da história, ele já era muito mais que um vencedor. Com a morte de Marco Antônio e Cleópatra, acabavam os conflitos civis que por décadas dilaceraram Roma. Mas o que se erguia no lugar não era a antiga república. Otaviano voltou a Roma como herói.
mas não se apressou em tomar títulos pomposos. Ao invés de se declarar rei, ele fez algo muito mais sutil e eficaz. Declarou que devolveria todos os poderes ao Senado. Em troca, o Senado, grato, submisso e assustado, lhe concedeu todos os títulos que o imperador poderia desejar, sem chamá-lo de imperador. Recebeu o título de Augusto, o venerável, o consagrado. Passou a ser chamado de príncipe, o primeiro cidadão. Na prática, ele era senhor absoluto de Roma, mas dizia que apenas restaurava a república. Foi a ditadura mais delicadamente disfarçada da história. O Senado ainda existia, mas era decorativo. As eleições continuavam, mas os cargos já tinham dono. O povo votava, mas Otaviano decidia. As legiões estavam sob seu comando, as províncias mais ricas sob seu domínio direto. A propaganda exaltava sua modéstia, sua clemência, sua dedicação a Roma. E o povo acreditava. Assim, no ano 27 a.C., nascia oficialmente o Império Romano. Augusto era o primeiro de uma linhagem que duraria séculos. A antiga Roma dos tribunos, cônsules e assembleias ainda vivia nos nomes, mas não nos fatos. A liberdade morreu sem que ninguém percebesse, e em seu lugar nasceu a paz. Lépido, o general esquecido, ainda vivia, mas já não contava. Marco Antônio e Cleópatra tornaram-se lendas trágicas. Otaviano, agora Augusto, tornava-se o arquiteto de uma era. A cidade que começou como um pequeno povoado à beira do rio Tibre, agora dominava terras do Saara até a Bretanha, das colinas de Roma às pirâmides do Egito. Augusto, o primeiro imperador. No ano 27 a.C., algo extraordinário aconteceu. Otaviano, o homem que havia vencido todas as guerras civis, eliminado seus rivais e que controlava exércitos e províncias, levantou-se diante do Senado e renunciou ao poder. Pelo menos era isso que ele dizia estar fazendo. Otaviano devolveu as funções ao Estado, declarou-se cansado do fardo do governo e anunciou sua aposentadoria da vida pública. A reação foi imediata. O Senado, em uma encenação cuidadosamente orquestrada, implorou que ele ficasse. Ofereceu a ele novos poderes e um novo título, Augustus, o Venerável. E assim nascia o Principado, uma nova forma de governo em que tudo parecia igual à velha república, mas, na prática, o poder estava todo concentrado em uma única figura. Augusto recusou os títulos de rei e ditador. Ele preferia se apresentar como Princeps Senatus, o primeiro entre os senadores. Era uma ficção delicada. A república não havia sido abolida, apenas redesenhada. O Senado continuava existindo, os cônsules ainda eram eleitos, as leis ainda eram votadas, mas nada acontecia sem o aval de Augusto. Sua habilidade política foi transformar uma ditadura em algo palatável. Ele manteve o aparato republicano, mas esvaziou seu conteúdo. Controlava as forças armadas, administrava diretamente as províncias estratégicas e, o mais importante, se tornava o símbolo da estabilidade. O povo o amava, porque ele garantia a paz. O Senado o aceitava porque temia o retorno ao caos, e os soldados obedeciam porque ele era, de fato, o seu comandante supremo. A reestruturação administrativa foi meticulosa. Augusto dividiu o território romano em províncias senatoriais, pacificadas e geridas pelo Senado, e províncias imperiais, mantidas sob seu controle direto, especialmente aquelas com guarnições militares ou fronteiras instáveis. Era uma engenharia institucional sem precedentes. Cada peça se encaixava num sistema onde ele, Augusto, era o eixo invisível. Augusto também reformou o exército, criando uma força permanente e profissional. Soldados passaram a servir por longos anos, com garantias de aposentadoria,
um vínculo que os tornava não só militares, mas clientes fiéis do imperador. A paz e a ordem deixavam de ser fruto do acaso. Eram produto de um cálculo político refinado. Ele não governava por imposição, governava por consenso, cuidadosamente manipulado. Esse era o segredo de Augusto. Em vez de se sentar num trono, ele se misturava com os senadores. Em vez de exigir obediência, ele construía adesões. E enquanto Roma fingia viver sob uma república, o mundo caminhava, sem perceber, para os trilhos do império. A seguir, vamos ver como Augusto reordenou todo o funcionamento do Estado: províncias, finanças, segurança e fronteiras, tudo sob uma nova lógica, a lógica imperial. Reordenando o mundo, províncias, impostos e fronteiras sob Augusto. Governar Roma, a cidade eterna, já era difícil. Mas governar um império que ia da Hispânia até a Síria, das planícies da Germânia ao deserto do Egito, exigia um pouco mais do que carisma. Exigia sistema. E foi exatamente isso que Augusto construiu, uma máquina de governar. A primeira engrenagem nesse sistema foi a nova divisão do território. Augusto separou o mundo romano em duas categorias: províncias senatoriais, pacificadas, confiadas à administração tradicional, com governadores escolhidos pelo Senado, e províncias imperiais, regiões estratégicas, ricas em tropas e recursos, sob comando direto do próprio imperador, por meio de seus legados. Essa divisão não só era organizacional, era política. Ela garantia que o grosso das legiões permanecesse sob sua autoridade pessoal e não nas mãos de possíveis rivais senatoriais. Mas manter esse império exigia algo mais: dinheiro, muito dinheiro. Augusto reformou o sistema de arrecadações. Ele acabou com a velha prática de contratar coletores privados de impostos, conhecidos por extorquir mais do que deviam, e os substituiu por procuradores imperiais, funcionários do Estado. Isso reduziu abusos, aumentou a receita e consolidou a ideia de que o poder era agora impessoal, não de um homem, mas de uma estrutura. Na própria cidade de Roma, ele fez o que nenhum outro antes tentara com sucesso. Ele organizou a capital. Criou um corpo de coortes urbanas, uma espécie de polícia militar. Estabeleceu os vigiles, uma força de patrulha noturna e de combate a incêndios. Os antepassados dos bombeiros modernos. Roma, com seus becos, seus incêndios frequentes, sua multidão instável, passou a ter, finalmente, ordem. Não pelo medo, mas pela presença do Estado. Nas fronteiras, Augusto foi cauteloso. Ele sabia que as guerras expansivas tinham minado a República. Por isso, adotou uma política defensiva. Consolidou limites, construiu fortes, instalou colônias de veteranos em pontos-chave. A expansão não era mais o objetivo, era a manutenção do que já se tinha. O império de Augusto era mais sólido do que brilhante, mais prudente do que heróico e mais estável do que glorioso. Mas era, acima de tudo, um império eficiente. A seguir, vamos conhecer o lado mais íntimo e ambicioso de Augusto, seu desejo de restaurar os antigos valores, de controlar a moral e a família romana, de reinventar os deuses e de se tornar ele próprio uma parte do panteão. O império não se sustentava apenas com espadas, mas também com símbolos. Moral, família e deuses, a engenharia do comportamento. Augusto não queria apenas governar, ele queria reformar. Após décadas de guerras civis, de vícios e decadência pública, Roma estava, aos olhos dele, moralmente doente. E um império sólido precisava de mais do que legiões. Precisava de valores, ainda que impostos, de cima para baixo. Assim nasceram as chamadas Leis Julianas. Elas não tratavam de finanças nem de guerras, tratavam de família e do que significava ser um romano. Casamentos foram incentivados.
O adultério passou a ser um crime público. Mulheres que tivessem muitos filhos recebiam benefícios. Homens solteiros e sem herdeiros sofriam restrições. Era um esforço explícito de moralização da elite, que, segundo Augusto, havia se afastado dos valores fundadores de Roma. Mas havia um paradoxo nisso tudo. Enquanto Augusto promovia o casamento e a fidelidade, sua própria filha, Júlia, envolvia-se em escândalos. E ele não hesitou. Exilou-a em nome da lei. Para os romanos ficou claro, a moral do império não era apenas pregação, era uma verdadeira política de Estado. Ao lado da moral, vinha a religião. Augusto restaurou templos, reviveu rituais esquecidos e assumiu o cargo de Pontifex Maximus, o sumo sacerdote da religião romana. Ele não apenas governava a cidade, agora também mediava o mundo dos deuses. E assim surgiu algo novo, o culto ao imperador. Primeiro foi Júlio César quem foi divinizado, tornando Augusto filho de um deus. Depois ele próprio começou a ser cultuado em vida, especialmente nas províncias orientais, onde os rituais monárquicos eram tradição. Em Roma ele se mostrava mais contido, mas deixava que os altares fossem erguidos, que seu nome fosse cantado. Ele estava nas moedas, nas estátuas, nas preces. Augusto tornava-se um símbolo, um arquétipo, quase que eterno. Por meio da moral, ele domesticava a elite. Por meio da religião, ele sacralizava o poder. Um imperador que era ao mesmo tempo pai, juiz, sacerdote e exemplo. Uma figura pública e íntima, presente em todos os aspectos da vida, desde a cama até o altar, do berço ao túmulo dos romanos. A seguir, veremos como essa imagem foi fortalecida por um recurso ainda mais poderoso: a arte. Pinturas, monumentos, poemas e esculturas, tudo conspirava para contar uma única história, que Roma estava renascendo e que Augusto era seu arquiteto e salvador. A imagem eterna, arte, poesia e o culto à memória. Augusto não construiu apenas estradas e exércitos. Ele construiu uma narrativa, uma visão de mundo onde Roma, renascida das cinzas da Guerra Civil, era conduzida pela mão firme de um novo fundador. Não apenas um líder político, mas um símbolo de uma nova era. E como toda boa história, ela precisava ser contada também pela arte, de pedra e papel, de mármore e de metáforas. O Ara Pacis Auguste, o altar da paz, erguido às margens do Campo de Marte, era muito mais do que um monumento. Era uma afirmação. Roma havia finalmente reencontrado a harmonia, e essa paz tinha um único nome: Augusto. Nas paredes, relevos contavam a história de sua linhagem, seus valores, sua conexão com os deuses. Ali estava tudo: a moral, a política, a religião, tudo fundido em pedra. Mas não era só de esculturas que se fazia a glória. Augusto também convocou os poetas. O grande Virgílio compôs a Eneida, um épico que traçava a origem de Roma até Enéas, o herói troiano, e que não por acaso anunciava o destino glorioso da cidade sob o comando de um herdeiro divino, um certo Augusto. Horácio, por sua vez, escreveu odes celebrando a ordem, a tradição, a grandeza da pátria e, discretamente, o poder benevolente de seu príncipe. Tito Livio, o historiador, recontou os primeiros séculos de Roma com um viés moralizante, como se todo o passado fosse uma preparação para aquele renascimento que havia acontecido. Era um esforço coordenado, uma máquina de comunicação, séculos antes de se inventar essa expressão. Os monumentos falavam com os olhos, os poetas falavam a alma, e juntos eles educavam uma geração inteira a ver Augusto não apenas como um homem, mas como o próprio destino encarnado. Até a arquitetura da cidade foi transformada. O Fórum de Augusto, o Templo de Marte Vingador, os novos edifícios administrativos, tudo transmitia grandeza, ordem,
ancestralidade. Roma deixava de ser apenas uma metrópole e tornava-se um teatro do poder. Cada pedra dizia: foi Augusto quem ergueu isso. Cada verso sugeria: foi por ele que Roma se salvou. Era uma coreografia monumental, onde até os deuses pareciam ter aprovado o roteiro. A seguir, veremos como essa figura tão meticulosamente construída enfrentou sua própria mortalidade. As tentativas de sucessão, a morte inevitável e o legado que se tornaria padrão para todos os imperadores que viriam depois. Porque até os semideuses morrem, mas as narrativas que eles deixam permanecem. O fim do homem, o início do mito. Mesmo os mais poderosos não escapam do tempo. E com o passar dos anos, Augusto envelheceu, como homem e também como símbolo. Seu corpo, outrora vigoroso, já sentia o peso dos anos, mas sua mente continuava afiada. E nela crescia uma preocupação inevitável. Quem o sucederia? Ele tentou garantir uma sucessão estável, mas o destino, sempre irônico, desfazia seus planos. Seu sobrinho, Márcio Cláudio Marcelo, morreu jovem. Seu genro, Agripa, braço direito e general de confiança, também faleceu. Depois, os filhos adotivos, Gaio e Lúcio César, preparados desde cedo para assumir o trono, também foram levados pela morte. A cada perda, a sucessão tornava-se mais incerta e mais temida. Por fim, restou apenas Tibério, filho da esposa de Augusto, Lívia, um homem sério, austero, experiente, mas profundamente relutante. Augusto o adotou oficialmente, fez dele seu co-regente e aos poucos passou a transferir responsabilidades, como quem ensina um ofício silenciosamente. No ano 14 depois de Cristo, com 76 anos de idade, Augusto morreu em sua casa de veraneio, em Nola. Seus últimos momentos foram serenos. Segundo relatos, ele perguntou aos presentes se havia representado bem seu papel na grande peça da vida e então partiu, como um ator que encerra sua fala e se retira do palco. O Senado declarou sua apoteose. Augusto tornava-se oficialmente um deus. E Roma, que fingira viver sob uma república durante seu reinado, agora não precisava mais fingir. Roma tinha um império, com uma linhagem a seguir e um modelo a perpetuar. O legado de Augusto é feito de paradoxos. Ele matou a república, mas com um sorriso nos lábios. Concentrou o poder, mas cultivando a ilusão de compartilhá-lo. Humanizou o Estado, para depois divinizar a si mesmo. Roma nunca mais seria a mesma, e nenhum governante viria depois sem, de alguma forma, ser comparado a ele. Chegamos ao fim da jornada. Roma não é mais a república dos tempos antigos, mas também ainda não é o império das legiões douradas. Ela vive, neste ponto, entre o passado e o mito. Você acompanhou os passos de César, de Antônio e Augusto e ouviu os ecos de uma civilização que moldou a história. Se essa viagem te trouxe conhecimento, descanso ou encantamento, deixe seu like e siga o canal. E se quiser descobrir como tudo começou, desde as lendas de Rômulo até as conquistas da Roma primitiva, não deixe de ouvir o primeiro episódio desta série, As Origens de Roma. No Navegante Historiador, a próxima história já está sendo escrita em voz baixa. Até lá, que os deuses estejam ao seu lado.